Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. O apóstolo Paulo escreve assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A igreja pode ler comigo mais uma vez esse verso? Vamos juntos? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Gostaria só, em fase diagnóstica, de saber quantas pessoas solteiras nós temos aqui, jovens solteiros que ainda não se casaram. Ok, obrigado. Bom, se você pensa que esse assunto não é para você, é sim. Aurélio Agostinho já dizia, lá no começo do 5º século, que um pai deve educar o seu filho 20 anos antes dele nascer. Ou seja, o que você é hoje, certamente vai refletir lá na frente, quando os filhos chegarem. Então é para todos nós. A nobre e difícil tarefa de educar filhos. Alvin Toffler, no seu livro Choque do Futuro, diz que o maior problema da sociedade não é o problema econômico, nem o problema político, nem o problema social. O maior problema da sociedade contemporânea é o problema da família. Somos levados a concordar com ele. A igreja é um retrato das famílias que a compõem. A pátria é o resultado das famílias que a compõem. Certamente esta é uma grande e nobilíssima missão, ser pai, ser mãe. E talvez a mais complexa e a mais difícil delas. É mais fácil você ter sucesso fora dos portões. É mais fácil você ter sucesso acadêmico. É mais fácil ter sucesso profissional. É mais fácil ser um empresário de ponta, de ser CEO de uma empresa multinacional, do que ter sucesso dentro de casa. De que ter êxito como pai e como mãe. A Bíblia faz referência a grandes personagens que fracassaram de certa forma como pai. Encontramos exemplos em Eli, no próprio Samuel, que foi um homem irrepreensível, mas os filhos não tinham o mesmo estofo moral do pai. Encontramos um homem como Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, o maior rei de Israel, e fracassou como pai. Encontramos Salomão, um homem de refinada sabedoria, fracassou como pai. Encontramos um rei Ezequias, que foi tão piedoso que a Bíblia diz que ninguém houve igual a ele antes, nem depois dele, e fracassou rotundamente como pai. Foi pai de um monstro chamado Manassés. Sucesso lá fora, fracasso dentro de casa. Albert Schweitzer disse certa feita que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de fazê-lo. Provérbios 22:6 coloca isso de forma eloquente. Ensina a criança, não o caminho que ela quer andar. Ensina a criança, não o caminho que ela deve andar. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ensinar o caminho é dizer, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço.
Ensinar no caminho é dizer, olha para mim, siga os meus passos. Veja-me como exemplo. Olha para mim como paradigma. Os pais são como que o espelho de seus filhos. Os nossos filhos nos observam mais do que nos escutam. Eles nos veem mais do que nos ouvem. Nós somos o espelho. E o espelho é mudo. Ele não grita, ele demonstra. O espelho precisa ser iluminado. E a luz é a palavra de Deus. Se nós não estivermos iluminados, os nossos filhos podem andar na escuridão. O espelho precisa ser limpo. Um espelho embaçado não reflete. A nossa vida precisa ser limpa para que os nossos filhos vejam e sigam. O espelho precisa ser plano. Ele não pode ser nem convexo e nem côncavo, senão distorce a imagem. A nossa vida precisa ser limpa. Então esse é o grande desafio da paternidade e da maternidade. Essa é uma honrosa, mas árdua tarefa de educar os filhos. E eu gostaria de, então, dado esta introdução, olhar dois aspectos. Primeiro, vamos fazer um diagnóstico preciso, para depois entrar na exposição de Efésios 4 e oferecer o remédio eficaz. Qual o diagnóstico? Primeiro, criar filhos não é brincadeira. Lembra desse livro? Fez sucesso aqui no Brasil. Criar filhos não é brincadeira. Alguém já disse, até posso concordar, que quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. Nasce também um pai. Eu achei tão curioso isso, porque eu fui pastor solteiro 5 anos e meio e dei várias palestras, sabe, Arival? Sobre casamento, criação de filhos, e eu era especialista nisso. Depois que os meninos nasceram, eu dei uma diminuída, viu? Eu fiquei mais cauteloso. É verdade, você vira telhado de vidro. A gente é doutor em como criar filhos, até você não ter filhos. Criar filhos não é brincadeira. Não é mesmo. Os filhos escutam muitas outras vozes divergentes antes de escutar a nossa voz. Ainda mais hoje. Porque lá no passado, na minha época, criado na roça, à beira do fogão de lenha era a nossa televisão, era o nosso rádio, era a nossa informação. Os pais contavam as histórias e você só tinha os pais para ouvir. Hoje não, o menino nasce, antes de começar a falar, já sabe lidar com o telefone celular. Ele já pega um iPad, ele tem mais agilidade que a gente. Escutam tantas vozes, veem tantas imagens. Então você é uma das outras vozes que acessam a mente, o coração dos filhos. Não é brincadeira. E às vezes a gente criticava, não, mas que loucura, né? Um pai dá um iPad para o menino para lhe acalmar o coração. Você vai no restaurante, os pais querem jantar ou querem almoçar, e o menino está inquieto, está desassossegado, bota um telefone na frente dele e fica caladinho. E os pais almoçam tranquilos, e às vezes nem sabem o que está vendo. Não é brincadeira, não. Segunda coisa, as primeiras coisas devem vir primeiro. Hoje os pais estão ocupados demais, trabalham demais, correm demais. Tem tempo para o trabalho, tem tempo para a empresa, tem tempo para os amigos, tem tempo para o futebol, tem tempo para o lazer, tem tempo para o churrasco. Mas às vezes não dedicam a prioridade do seu tempo para os seus filhos.
E eu vou lhes dizer que a ideia de falta de tempo é um discurso fajuto. Porque nós temos tempo para tudo aquilo que nos é prioridade. Quando nós falamos eu não tenho tempo, eu estou dizendo não é prioridade. Permita-me ilustrar. O livro O Pai, 60 Segundos, conta a história de um menino, filho, que chega para o pai e diz: papai, o senhor pode me ajudar aqui no dever da escola? Eu não estou sabendo fazer o dever de casa. E o pai diz para o filho assim: se vira aí, rapaz. Se vira aí, menino. Tem tempo não, liga para o seu colega. Amanhã você conversa com o seu professor ou sua professora. Daí a 10 minutos o telefone toca. O pai vai atender e gasta 30 minutos na conversa. E ele tinha acabado de falar para o filho que não tinha tempo. E o filho começa a pensar: meu pai tem tempo para os amigos, para o trabalho, mas não tem tempo para mim. E amanhã esse menino vira um adolescente, e amanhã tem seus conflitos, e para quem que vai abrir o coração? Para o pai não é, porque o pai não tem tempo. Ele já está convencido disso. Então preste atenção nisso. O lazer não é importante, pode ser urgente. Porque tem muita coisa que bate a nossa porta com o discurso do urgente. É o futebol, é o churrasco, é o aniversário do fulano, é a festa do Beltrano, é isso, é aquilo outro. Isso é urgente, mas não é importante. Sua família é importante. Seus filhos são importantes. Não sacrifique no altar do urgente aquilo que de fato é importante. Outra coisa que é muito comum hoje: os pais que substituem presença por presentes. Graças a Deus nós somos uma geração mais aquinhoada. Na minha infância, eu só tive um brinquedo comprado em loja. Tá, princesinha? Só um. Carrinho de plástico. O que eu posso lhes afirmar é que não precisei de ir para psicólogo, não fiquei traumatizado com isso. Convenhamos, hoje uma criança nasce, ela já tem mais brinquedo que consegue brincar a vida inteira. O que está acontecendo hoje? Os pais compensam a ausência com presentes. E quando eu vejo na Bíblia, eu vejo um Davi, por exemplo, que o presentinho que ele dava para o filho no aniversário era na cidade. Falava: meu filho, você fez aniversário hoje, eu vou te dar uma cidade, tá bom? Tá bom o presente? Mas não tinha tempo para os filhos. Mas não conversava com os filhos. Eu não estou dizendo que pai e mãe não devem dar presente para os filhos, não. O que eu estou dizendo é que presentes não substituem presença. O que eu estou dizendo é que os pais são mais importantes do que o presente que eles dão para os filhos. O que os filhos mais precisam não é de presentes, é de presença. Presença dos pais. Outra coisa importante no diagnóstico: os filhos precisam de limites. Nós estamos vivendo uma geração em que está difícil para os pais estabelecer limites. Nós estamos vivendo uma geração em que os filhos mandam nos pais. Brincando um pouco, dizem que a loucura é hereditária. Passa dos filhos para os pais. Na década de 80, saiu um filme aqui no Brasil, chamado Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. Eu li o livro. Você leu também, Livão? Tratava-se de uma mãe que foi criada com muitas regras, muitos princípios e rígidos,
E ela pensou: no dia que eu for mãe, eu não colocarei limites. Eu vou deixar minha filha tomar suas próprias decisões. E ela teve uma filha. E ela fez isso. E com 13 anos a filha estava drogada e prostituída. Porque não tinha limites. Filhos precisam de limites. Que horas sai de casa? Que horas volta para casa? Aonde vai? Com quem vai? O que vai fazer? É chato? É chato. Filho gosta disso? Não gosta. Mas é preciso. Se os filhos não têm limites, eles vão incorrer em decisões erradas. Os pais têm o ônus de dizer não, não vá, não faça, não ande com fulano, não ande com Beltrano, não frequente tal ambiente. Não tenha este relacionamento. O meu sogro tinha uma frase que eu gosto. Às vezes os filhos vão gritar, espernear e chorar, mas choro não mata filho. Mas falta de limites, mata. Quer ver outra coisa no diagnóstico? Os pais, agora no outro lado da moeda, os pais precisam ser flexíveis. O que eu quero dizer com isso? Essa frase não é minha. Os pais precisam aprender a não negociar o inegociável e os pais precisam aprender a negociar o negociável. Pais rígidos demais, inflexíveis demais, vão quebrar a estrutura familiar. Eu estive há alguns anos lá em Chicago, no então prédio mais alto dos Estados Unidos. E lá em cima balança. E sabe por que balança? Para não quebrar. Filhos que são criados de maneira rígidas demais, quebram. Só pensou um pouquinho, um dia você foi adolescente, foi não? Rebobina a fita. Porque às vezes a gente quer que os nossos filhos adolescentes tenham uma maturidade que nós já passamos dos 40, dos 50, dos 60. Então caminhe um pouco com eles. Olhe um pouco a vida com os olhos deles. Tenha um pouco mais de paciência com eles. Ande um pouco mais com eles. Veja um pouco mais a vida com os óculos deles, para que eles possam ouvir você também. Não é que você não tem princípios e parâmetros certos, claros, definidos. Aquilo que é negociável, você diz não, é não, e o não é hoje, é amanhã, é depois de amanhã, o mês que vem, daqui a uma década, é não. São princípios, são marcos que não podem ser removidos. Mas há coisas que você pode negociar. É preciso ganhar o coração dos filhos e não tratar os filhos com rigidez extrema. Quer ver outra coisa no diagnóstico? Pais que não equilibram exortação com encorajamento. Eu conheço gente que qualquer assunto que for tratar com ele, ele diz não primeiro. Depois ele até... Mas antes ele diz não. Se você for pródigo demais nas críticas, você adoece seu filho. Agora, se você for bajulador demais, você adoece também.
É preciso temperar essas duas coisas: elogio e advertência, encorajamento e exortação. Tem hora que você critica, que você exorta, que você admoesta. E tem hora que você pega no colo e encoraja, e estimula. Deixa eu dar um exemplo. Imagina o filho chega em casa todo empolgado, e diz: meu pai, eu tirei 9 na prova de matemática. Ele se sente um herói. Matemática é o bicho-papão de muitos estudantes. Aí o pai responde assim: quando é que você vai tirar 10, menino? E o bichinho, tadinho, se encolhe todinho. Frustrado, magoado, ferido. Pensando: eu nunca vou atender a expectativa do meu pai. Como é que esse pai poderia reagir com esse filho? Parabéns, filho, você tirou 9 em matemática. Eu acho que você é tão fantástico que na próxima você tira 10. Eu acho que esse bichinho vai estudar mais ainda, com o coração feliz. Questão de abordagem. Tempere, exortação com encorajamento. Os filhos precisam de ambas as coisas. Quer ver o diagnóstico? Família onde falta graça, coisas se tornam mais importantes do que pessoas. Eu conheço famílias onde coisas valem mais do que gente. Eu conheço pais que alisam mais o carro do que acariciam o cônjuge e os filhos. E onde falta graça, coisas substituem pessoas. Eu escutei uma história, certa feita, que me machucou muito. De um homem que era amante de carro. Você conhece gente que é apaixonado com carro? Alguns com carros antigos. Eu fui falar há pouco tempo de carros velhos, o cara quase me bateu. Não é carro velho, não é carro antigo. E aí o cara comprou o carro dos sonhos. O modelo, a cor, a potência. Tudo que ele sonhava. Encostou o carro na garagem, aquele era o orgulho dele. Um dia o menino dele, de 4 anos, foi na garagem, achou muito interessante aquela pintura esmaltada, pegou um prego e começou a desenhar no capô do carro, na porta do carro. Fez todos os seus desenhos. E o pai, ao chegar e ver a cena, ele ficou possesso de raiva, e pegou o menino e sovou o menino, e bateu nas mãos do menino, bateu, o bichinho gritava, chorava, esperneava, e ele batendo, descarregando a fúria dele. Quando terminou a sessão de tortura, as mãos estavam deformadas. Correu para o hospital, não teve solução. Teve que amputar ambas as mãos. E quando o menino acordou da cirurgia e o pai, desesperado, entrou no quarto, o menino levantou os 2 cotocos e disse para o pai: papai, eu nunca mais vou riscar o seu carro. E eu penso que aquele pai não teve mais condições nem sequer de entrar mais num carro. Porque faltando graça, coisas se tornam mais importantes do que pessoas. Mas, permita-me terminar o diagnóstico para entrar no texto. Família onde a mesa não é o centro da comunhão, morre o diálogo. Irmãos, permita-me dizer isso. A mesa não é apenas uma peça, um mobiliário na sua casa. E eu não estou falando se a mesa é quadrada, se é redonda, se é retangular, se é uma mesa modesta, se é uma mesa chique, se é uma mesa barata, se é uma mesa cara. Eu não estou falando desse tipo de coisa. Estou falando do símbolo da mesa.
onde a família se reúne para um almoço, para um café da manhã, para um jantar, para um encontro. Porque hoje, com o advento das mídias e com o advento de todos os recursos de comunicação, parece-nos que quanto mais rica a família, quanto mais chique a família, pior fica, porque cada um tem seu quarto, cada um tem seu quartel-general, dentro do seu quarto tem sua televisão, tem sua estrutura de computador, e as pessoas estão cada vez mais isoladas dentro de casa. Não se senta mais para uma refeição. Não se dialoga mais ao redor da mesa. Às vezes está numa mesa, mas não estão conectados. Está na mesa, mas está ligado com um interfone, com um smartphone. Então, em nome de Jesus, traga a mesa de volta. Ensine as crianças que é na mesa que se senta, não é na mesa que se senta, é ao redor da mesa que se senta. Que se participa de uma refeição em conjunto. Que aquela hora é sagrada. Que não se começa uma refeição sem orar a Deus e dar graças pela refeição. Tantas famílias crentes hoje, irmão, que começam a comer assim, atabalhoadamente, não ora mais não dá graças mais. Bom, esse é o diagnóstico. Vamos ver o remédio. Então vamos abrir lá de novo em Efésios 6,4. E o remédio que Paulo oferece, notem comigo, tem dois aspectos. Primeiro, tem uma exortação negativa. O que está escrito aí? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Chama a sua atenção para um ponto. Aqui era o regime pátria potestas. O que era o regime pátria potestas do Império Romano? É que os pais tinham todo o poder sobre os filhos. Podia vender, podia escravizar, podia até tirar a vida do filho. O que Paulo está dizendo aqui é botando um limite, um freio, nessa super autoridade dos pais. Dizendo que os pais não podem fazer. Os pais não têm o direito de provocar os filhos à ira. E a pergunta é, quando é que os pais provocam os filhos à ira? Em primeiro lugar, os pais provocam a ira dos filhos quando eles falam uma coisa e vivem outra. Quando eles são inconsistentes. Quando eles dizem, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Existem dois tipos de autoridade, segundo Erich Fromm. A autoridade imposta e a autoridade adquirida. Eu posso gritar com o filho e dizer, aqui quem manda sou eu. E eu posso dizer, meu filho, olha para mim. Veja como eu faço. Siga o meu exemplo. A autoridade não precisa gritar. Ela é eloquentemente perceptível. Segundo, os pais provocam os filhos à ira quando têm preferência por um filho em detrimento do outro. Quando gosta mais de um filho que do outro. O erro lá de Isaac e Rebeca, foi o erro de Jacó. E prestem bem atenção, irmãos, não é tão simples isso, porque os filhos são diferentes. São diferentes. Tem filho que você olha para ele e não precisa falar nada, ele já entendeu. Tem outro que você grita e ele não entendeu nada. Tem filho que você não precisa mandar estudar, ele estuda por vontade própria. Tem outro que você tem que gritar com ele para estudar e ele vai, amarra, mas vai sem prazer. Tem filho que não estuda quase nada e tira nota máxima, o outro ralou a noite inteira de estudar, tirou nota baixa. Você pode exigir o mesmo empenho, mas você não pode exigir o mesmo desempenho.
Tem pai, tem mãe que vai comprar presente para os filhos, compra um tênis de R$ 1.000 para um e um de R$ 100 para o outro. Tem pais que acabam jogando um filho contra o outro, de sentir inveja um do outro, sentir mágoa um do outro, ódio um do outro, porque tem um tratamento diferenciado deste para aquele. Isso provoca os filhos a ira. Os pais provocam os filhos a ira, preste atenção aqui, quando não tratam o seu cônjuge com amor. Nada magoa mais um filho que ver um pai agredindo a mãe ou ver a mãe agredindo o pai. O melhor presente que um pai e uma mãe pode dar para os seus filhos é tendo um casamento de harmonia, de carinho, de afeto e de respeito. Os pais provocam os filhos a ira quando são agressivos, verbal e fisicamente. Gente bruta, igual o Nabal. Lembra do Nabal? O marido da Abigail? O cara era incomunicável, ninguém podia falar com ele. Era bruto demais, casca grossa demais. Então, isso é o que Paulo está dizendo, não faça assim. Agora vamos ver a exortação positiva. Versículo 4, Paulo diz: e vós pais, não provoqueis os filhos a ira. Me permita dizer uma coisa aqui no texto. No capítulo 6, verso 1, está escrito assim: filhos, obedecei a vossos pais. Pais aqui no versículo 1 é pai e mãe. Quando chega no verso 4 e diz: e vós pais, não provoqueis vossos filhos, a palavra não é a mesma mais. Agora aqui pais, aqui é o pai homem, é o pai marido. Sabe por quê? Porque diante de Deus, o responsável pela educação dos filhos é o pai. E nós estamos vivendo uma geração, irmãos, em que os homens estão abdicando do seu posto, em que os homens estão terceirizando a sua posição para a esposa, sobrecarregando a esposa, e não ocupando o posto de honra que Deus lhe deu. Então, a primeira coisa que o pai precisa fazer é cuidar da vida física e emocional dos filhos. Quando diz: e vós pais, mas criai-os. Essa é a palavra criar, significa nutrir, alimentar, dar segurança, colocar limites, amor, correção, encorajamento. Isso é papel do pai, isso é papel do homem. Segundo, os pais precisam treinar os filhos através da disciplina, mas criai-os na disciplina. E disciplina implica em quê? Em treinamento, em estabelecer normas, regras, limites. Papel do pai. Não jogue essa responsabilidade para cima da sua mulher. Responsabilidade sua. A mulher vai cooperar com você, vai ajudar. Mas Deus vai cobrar de você. Terceiro, os pais precisam encorajar os filhos através da palavra, mas criá-los na disciplina e admoestação. A palavra aqui é noutesia, que é a palavra do confronto verbal. Tem pai que agride os filhos, em vez de conversar com os filhos. Tem hora de dar umas palmadinhas, não tem? Fala baixo, porque isso é proibido hoje, né? Hoje, às vezes o Estado quer ocupar o lugar da família. Quem educa filhos não é o Estado, é a família. Essa responsabilidade Deus estabeleceu, que é pai e mãe. E nós precisamos distinguir o que é peraltice infantil, que é natural, e o que é rebeldia. Você não deva disciplinar um menino, uma menina, por peraltice infantil ou por imaturidade infantil. Eu gosto de dar o exemplo. Domingo de manhã, culto das 8. A família está tomando café, está na hora de sair. O menino esbarra no jarro de suco de laranja ou no copo e
molha a mesa toda e molha a roupa toda e precisa agora trocar a roupa, até tomar um banho, botar a toalha nova para lavar. Isso não é motivo de dar um tapinha na criança, não. Agora imagina outra cena. Tá domingo, na hora de ir para a igreja. A mãe ou o pai bota o suco de laranja, o menino pega o copo e soca o copo na mesa, estilhaça o copo. Eu não tomo esse suco, eu não gosto desse suco. Que bonitinho, tem opinião própria esse menino. Lindo, né? Não, aí não dá, né? Isso é rebeldia. Se você não torcer a cana enquanto ela está verde, depois não torce mais não. Então é hora de, chineladinha, naquela parte mais carnuda do corpo, faz mal para ninguém. Não é espancar não, viu, irmãos? A Bíblia ordena não espancar, não com fúria, mas com entendimento, com amor. Depois dá um beijo, dá um abraço, está tudo resolvido, a criança fica mais doce ainda. Agora, tem hora, querido, que é conversar. Conversar. E eu só queria terminar contando a experiência de um pastor amigo meu, não vou dar o nome dele. Um dia, filho, adolescente, chegou para o papai, vai ter festa na nossa cidade. E eu queria tanto ir. Eu nunca fui. Meus colegas todos vão. Na minha escola vai todo mundo. Pai falou, meu filho, mas o ambiente não é legal. Falei, não, pai, você pode ficar tranquilo, eu sou crente, o que é isso? Ah, tá bom, filho, pode ir. E o menino chegou lá e encheu a cara. Voltou bêbado, vomitando. O pai atendeu a porta. Ele esperava que o pai desse uma surra nele. O pai chegou, deu um banho, botou na cama, se ajoelhou na cabeceira da cama e começou a orar por ele. Disse, filho, eu te amo. Estou aqui. E eu quero dizer para você que não foi para isso que eu criei você. Doce, meigo. E quando o menino acordou da ressaca, disse, papai, o senhor podia ter me dado uma surra. Seria muito mais fácil para mim. Mas o senhor conquistou meu coração. Nunca mais ele fez isso. Tem hora que é hora de conversar. Eu estava aqui, pastor, em Pinheiros, num culto de manhã, e um pai, que eu não me lembro agora o nome, não me lembro mesmo, disse, pastor, eu vim para cá hoje arrebentado. E o que foi, pai? Ele me disse, eu estou lutando muito com meu filho. Meu filho é rebelde. Meu filho não me obedece mais. Ele sai, não marca a hora de voltar e chega de madrugada. Domingo eu vou bater na porta do quarto dele para ir para a igreja e ele fala palavrão comigo. E eu grito com ele, eu brigo com ele, eu venho todo arrebentado para a igreja. Eu disse, pai, vamos fazer uma coisa? Vamos mudar o método. Chega em casa agora, se a porta estiver trancada, bate bem de levinho e diga assim, meu filho, posso falar com você? Se ele abrir a porta, entre e dá um abraço nele, dá um beijo nele. Não fala nada, só diz, meu filho, eu te amo. Não faça discurso. Ele voltou. No culto da noite, ele vem com um rapaz bonito do seu lado, com aquele sorriso 9h15. Me chamou à parte e disse, pastor, aconteceu um milagre na minha casa hoje. O que foi, pai? Eu fiz o que o senhor falou. A porta estava fechada, eu bati de levinho. Disse, filho, posso falar com você? E quando ele abriu a porta, eu dei um abraço nele, dei um beijo nele. Disse, meu filho, eu te amo. E o meu filho se enroscou no meu pescoço. E choramos juntos, longamente. E disse ele para mim, papai, há muitos anos eu estava esperando esse abraço. Conte comigo, meu pai. Eu estou do seu lado para ir para a igreja com o senhor. Tem hora que é olhar nos olhos e conversar com doçura. Um confronto de amor.
Eu sei que nenhum de nós tem uma família perfeita, mas a nossa família pode ser melhor. Criar filhos não é brincadeira, mas é um grande privilégio de dar ao mundo homens e mulheres de Deus, que vão ser uma bênção na igreja e na sociedade.